Deixa eu mandar aqui para a mãe aqui. Vamos lá. Nós vamos abrir lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. Nós temos muita programação, como o irmão Dutra falou, está chegando o Congresso dos Homens. Também, no próximo mês, vai ter o Congresso das Mulheres. Nesse mês, no próximo mês, teremos também o batismo e passeio, né? Vamos conseguir fazer os dois. Nós íamos fazer só o batismo, mas nós já conseguimos aí fechar, para que a gente tenha um dia de lazer também, né? Um dia todo de lazer, lá em Itaboraí, no último sítio que a gente fez o batismo. Mesmo sítio muito bom, né? Jogar um futebol, acho que futebol acho que não aguento mais, não. Vai ter que ser vôlei, né, Márcio? Vôlei até acho que dá. Agora, futebol fica meio complicado. Então, dia 17 de setembro. 17 de setembro, nós já estamos com os valores aqui, tudo organizado. Quem vai de ônibus, aí quem vai de ônibus é só o sítio e alimentação. Quem vai de ônibus é ônibus, sítio e alimentação. Quem vai de carro é só o sítio e alimentação, né? Então, está tudo aqui separadinho, e é importante que você adiante isso, né? Porque é um mês, praticamente, né? Um mês aí para esse passeio e batismo. Quem vai se batizar, principalmente, que se organize o mais rápido possível. Qualquer dificuldade, informa aí as professoras aí da classe de batismo, porque vai ser um dia muito, mas muito especial. Então, dia 17 de setembro, coloca na sua agenda, é um sábado. A gente pensou fazer um domingo, mas domingo é muito complicado, muito mesmo. Fica muito cansativo. Então, nós deixamos no sábado, quem trabalha aí tentar trocar, fazer alguma coisa. Mas no final a gente fala mais um pouquinho. Vamos lá. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, texto simples, rápido e direto. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos fazer igual aquela época lá de garoto. Vamos repetir esse texto juntos? 1, 2, 3. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Senhor, nós oramos pela Tua palavra, para que a gente entenda, oramos pela nossa mente, para que a gente entenda. Também aqueles que estão assistindo pela internet, em casa, Pai, dá a eles a capacidade de não se distrair, de compreender aquilo que o Senhor quer falar. Usa a minha vida, usa a vida de cada um aqui, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está aí uma frase aí de Jesus, uma frase bem forte, bem afirmativa, né? De que quem não é por ele é contra ele, e quem com ele não ajunta, espalha. Essa frase, ela veio do contexto, se você pegar e ler anteriormente aí, Lucas capítulo 11, se você ler o capítulo todo, você vai ver que no contexto, Jesus tinha tinha expulsado um demônio de um rapaz. Ele tinha um problema ele era mudo, mas o problema dele não era biológico, algum problema que ele tinha tido, físico, mas era uma possessão maligna que causou aquele problema. Claro que a gente não tem como dizer que todo problema em relação a fala ou a qualquer outro problema seja problema de espírito maligno. Mas nessa passagem, o problema daquele rapaz mudo estava ligado a uma questão espiritual. E aí Jesus repreende aquele demônio e aquele garoto passa a falar, aquela pessoa passa a falar. Então, nós vemos aí que isso causou 3 efeitos. Essa ação de Jesus causou 3 efeitos. Uns ficaram admirados, ficaram espantados assim, né? Caramba,
que poder, né, que ação. Outros acusaram Jesus de ter um pacto com o diabo, com eles, vamos dizer lá, demônios. Aí Beelzebu usou essa expressão, que era tido como um demônio maior, o chefe dos demônios. Então disseram, olha, ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Ele está aí em acordo com os demônios, e por isso que ele está expulsando o demônio, porque é um demônio fazendo um teatro com um demônio, uma coisa assim, uma acusação que eles vão falar para Jesus. E outros, o terceiro grupo, vai pedir a ele, mesmo vendo tudo isso, vai pedir mais um sinal. Era muito comum isso, Jesus fazer algo e alguém olhar, ver, constatar, dizer, mas faz mais um, não está satisfeito, vai ver tudo e nunca vai estar satisfeito, porque não crê, né? Então, o terceiro grupo pede mais um sinal, não está satisfeito ainda, foi pouco, quero mais, né? Toda a evidência de que ele era alguém chamado por Deus, o Messias enviado, não era suficiente, e aí eles pedem mais um sinal. E o Senhor não atende, porque Ele não está aqui para isso. Ele não está aqui para convencer o homem nos seus caprichos, nos seus detalhes, não. Ou crer ou não crer. Né? Então Ele não vai ficar nisso, Ele vai dizer, nenhum sinal lhe será dado, a não ser do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, e assim ele falava isso, simbolizando a sua morte e a sua ressurreição. Então, dentro desse contexto, Jesus vai deixar claro para aquele grupo que o acusava de estar ali no grupo dos demônios, como se fosse um pacto, como se fosse uma encenação do mal. Ele vai responder esse grupo contando toda uma história, dizendo que todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma casa dividida contra si mesmo cairá. Ele vai dizer assim o seguinte, se os demônios estão brigando com os demônios, esse reino vai se destruir. Ele vai usar um exemplo do que estavam acusando para dizer, olha, não tem sentido eu estar expulsando o demônio pelo demônio. Porque se os próprios demônios estiverem divididos, qualquer reino dividido não subsiste. Qualquer grupo que está dividido, ele não se sustenta. Então Jesus deixa claro, não tem isso. Não tem essa história. Então, é como se ele dissesse, olha, as coisas são definidas. Eu sou poderoso, aquele que foi enviado, eu estou combatendo esse reino das trevas. Eu não sou do lado de lá, eu sou alguém definido. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu papel, qual é a minha missão. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha problema de identidade. Então, dentro de todo esse contexto, o que está querendo se dizer aqui, que no reino de Deus, a neutralidade, ela é impossível de ser vivida. Dentro do reino de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, não é possível haver um lugar de neutralidade. Foi o que eu coloquei na postagem para anunciar essa mensagem hoje à noite. No reino de Deus, quando você não decide, você já decidiu. Não há possibilidade no reino de Deus, e é isso que ele está querendo dizer aqui, de alguém se manter num lugar neutro. Eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim, rapaz, eu estou vendo essas tretas de política. Ele disse assim, eu decidi não me meter nisso. Eu decidi ficar na minha, eu decidi não ficar falando nada, ninguém sabe em quem eu vou votar, eu decidi ficar na minha. E aí, o que aconteceu? Ele falou que essa postura dele também deu confusão. Porque quem olhava, falava, não, você tem que falar, você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, você está apoiando não sei quem. Se você não se posicionar, então você é de fulano. Aí ele disse que nem mesmo sendo neutro, tentando ficar na dele, ele falou que não tinha jeito, até isso está gerando confusão. Mas até aí, na política, você pode até ficar nesse lugar, não tem problema. Você é livre. Eu estava vendo hoje, infelizmente, um pastor que estava dizendo que se eu souber que o membro meu votou em não sei quem, não vai tomar Santa Ceia.
São os extremos, são as loucuras, né? São as loucuras. Se alguém votar, não sei o que, não toma Santa Ceia, o cara mistura as coisas. Nós vamos pegar na semana das eleições, algum culto, para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão de voto, mas não, nunca te determinando quem você vai votar, quem você tem que... Nunca. Já fui procurado várias vezes, pelo amor de Deus, por gente, pastores, por favor, aí apoia, aí só é no dia domingo deixar ele ali fora, ele vai dar, você vai orar por ele e tal, e eu não aceito, não consigo, não é que a gente não deva se meter com política, isso não tem como, nós temos sim que nos meter com política, você tem, agora é uma questão pessoal sua, a igreja, o pastor, os irmãos, nós vamos orientar sobre o que? Você orar, você buscar conhecer o seu candidato, você buscar não votar por uma questão de ser evangélico, não porque a gente teve vários exemplos ruins aí, é muito mais do que isso, é uma questão de caráter, uma questão de plano de governo, é uma série de coisas, mas no final, você tem a sua liberdade, isso foi conquistado com muito sacrifício, o direito de você ser livre, e isso no evangelho é algo que a gente não pode abrir mão. Nós somos livres, ninguém pode estar condicionado, oprimido, acuado. Isso aqui não é um lugar de ficar acuado, ficar com medo. Você tem direito a ter o teu pensamento, sabe? Ter sua opinião. E saber que no grupo você tem que, sabe, conviver e respeitar o outro. Amém, irmãos? Então, nossa visão é essa, de equilíbrio. Mas aí ele dizia isso, que até mesmo na política lá, que ele queria ficar na dele, ele não conseguiu, mas é possível, ainda assim, alguém se posicionar dessa forma. Agora, quando a gente vai falar do ponto de vista do evangelho, do reino de Deus, eu queria muito dizer para você que é possível, mas não é possível. Eu fiquei um tempão com o Luiz tem sido uma bênção para a nossa igreja, não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele, a Suelen, pelo que eles são. E quando os pastores vêm aqui visitar e falam, rapaz, o ministério de áudio e vídeo dessa igreja é uma bênção, são organizados, né, andam rápido, já pronto, ele ficou me elogiando, vários irmãos que vêm aqui ficam elogiando, e eu estava conversando com o Luiz, e a Luiz falou, pastor, essa opção do meio, ela não pode entrar, tem que entrar duas opções, porque se não existe campo neutro, esse campo do meio, ele não existe, e é verdade, o Luiz estava certo. Mas por que ele está ali? Porque para que você entenda de uma forma didática que esse é um lugar muito visitado por muita gente, mesmo ele não existindo. Então, entenda que essa opção neutra, ela não é possível no evangelho. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Se você não decidir, não tem jeito, já está decidido. Então, a mensagem de hoje, usando essa fala de Jesus, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, dentro de uma acusação que fez a ele, e que ele deixou claro que num reino dividido não subsiste, que ele não tem parte com o inimigo, que ele sabe onde ele está, é também para nós uma fala de que não existe campo neutro. Vamos usar uma linguagem mais fácil? Não existe em cima do muro no reino de Deus. Então, uma coisa que eu sempre soube é que o evangelho, ele é comprometedor. Se tem uma coisa que o evangelho ele é comprometedor. Quando ele chega na sua vida, ele te compromete. Ele te chama por inteiro. O evangelho não quer um pouco de você, ele quer você totalmente. Não estou falando religião, não estou falando pastor, não estou falando denominação, eu estou falando evangelho. Quando o evangelho entra, quando as boas novas você recebe, quando o Espírito Santo abre o teu entendimento e você recebe, sabe o que você tem que entregar? Simplesmente tudo. Nessa relação com Deus, ele não aceita partes de você. Mas como que a gente foge disso, desse senhorio total, dessa entrega total? A gente vai criando compartimentos, onde a gente entrega parte da gente, onde a gente deixa o Espírito Santo resolver algumas coisas, e outras a gente quer manter o nosso controle. Mais uma vez eu lembro, isso não é possível, porque não existe um lugar neutro, e nesse lugar do Evangelho, ele quer
você totalmente, completamente, inteiramente. Tem um rei em Israel que diz assim: ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Esse tipo de postura desse rei, em que ele fez a vontade do Senhor, mas não com inteireza de coração, não é possível no Evangelho. Não é possível fazer em partes, não é possível fazer mais ou menos, não é possível, ou é uma entrega total, ou não é. É uma passagem, uma das passagens mais incríveis. Eu vou tentar ler ela com você, nossa pregação está bem curtinha. Lá em João, Milena, coloca para a gente, Bia, aí. João capítulo 9, versículo 21. Vou até dar uma pulada aqui. É a cura de um jovem cego de nascença. Gente, essa passagem, dá até para você ler para os teus filhos, porque é uma passagem, ela é engraçada demais. Ela tem coisas aí que eu começo a rir quando eu leio, porque é muito interessante. Você vê um jovem curado de nascença, que era conhecido por todo mundo, que ele pedia esmola, ele era muito conhecido na cidade, naquele local, e ele é curado por Jesus. Jesus faz lodo, e a cura dele é interessante. Os discípulos estão passando, eles olham para aquele jovem, e eles tentam usar aquele jovem para tirar uma dúvida. Eles perguntam a Jesus: esse rapaz que fica aqui, que é conhecido e é cego, ele é cego porque ele pecou? É a ideia do karma. O karma é exatamente isso. A ideia do karma é que você traz um karma das suas vidas anteriores. Olha que coisa terrível. Imagina você carregar uma culpa que você nem sabe, porque é de outra vida. Então, se nasceu cego, é porque numa outra vida você fez algo muito grave, então você carrega um karma. Então, a ideia do judeu naquela era essa. Ele é cego porque ele pecou ou porque seus pais pecaram. Aí Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais. Ele é assim para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Viu como é perigoso a gente julgar as coisas a partir da visão religiosa? E aí Jesus vai, faz lodo, coloca no olho dele, manda ele ir até lá o tanque de Siloé. Quando ele vai até aquele tanque, ele fica curado, ele lava a vista e fica curado. E aí cria um rebuliço, fica todo mundo se questionando. João 9 diz o seguinte: eles vão questionar os pais do garoto, mas não sabemos. Volta um pouquinho, Bia. Volta um pouquinho, acho que o 19 por aí. 9, 19. Então perguntaram: é este o seu filho? Vai, volta o 18. O 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Ficou todo aquele questionamento: não, eu não acredito, não é possível, esse garoto era conhecido, não é ele. Não é ele, não, parece com ele. Parece que era tanta loucura. É assim que Deus, é assim que acontece na nossa vida. Quando alguém, depois de muito tempo, encontra o Vani, quem conheceu o Vani lá no pagode, não é Vani, não é possível que é Vani, não. Servo de Deus, não é pai de família, não é Vani, não. Isso que acontece na nossa vida. Muita gente encontra meu pai, foi a reação de uma mulher quando viu minha mãe. Não é ela, não. Não é ela, é ela, não é ela, não é possível que seja a mesma garota que eu vi embaixo da cama chorando, chamada de Maria Louca. Eu não consigo acreditar que seja ela. É assim que as pessoas reagem quando vem a manifestação do Evangelho de Jesus na nossa vida. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E era isso que eles estavam sem acreditar. Eles não acreditaram que era ele. Então chamaram os pais e perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Aí responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, isso a gente sabe. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Pergunta a ele aí. Aí vocês vão saber por que eles fizeram isso. Sabe por que eles fizeram isso? Olha lá, ó. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga, para eles, era uma vergonha total. Muita gente não abraça o Evangelho porque tem vergonha. Tem vergonha do ônus, daquilo tudo que você vai ter que abrir mão. Ai, a minha cervejinha.
Meus parentes vão ficar rindo. Tem muita gente que faz esse cálculo, quando Paulo vai dizer que tudo que ele tinha, comparado ao que ele recebeu, era esterco, não tinha valor algum, porque nada se compara ao Evangelho de Jesus Cristo. E eles tinham medo. Aí diz: foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem. Pergunta para ele: ei filho, responde você, nós estamos fora. Sabe por quê? Porque o Evangelho é comprometedor. Ninguém sai ileso do Evangelho. Quando a gente abraça o Evangelho, a gente já tem que encarar uma série de coisas. Eu vi pessoas abraçarem o Evangelho e terem que lidar com a relação com um filho que não assumiu, ir lá tirar a certidão de nascimento, ir lá pedir perdão. O Evangelho faz isso. A gente tem que ir e nos refazer, viver em novidade de vida. Uma vez que a gente aceita o Evangelho, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas nesse sentido, não é para esquecer as pendências, não. É para ir lá tratar as pendências. Para que você tenha autoridade. Para que você tenha autoridade de entrar e de sair, e ninguém te acusar de hipócrita. Ou seja, o Evangelho é comprometedor. Nós não podemos abraçar o Evangelho e conviver. Eu lembro um diácono da minha época de garoto, muito respeitado. Ele já é falecido hoje. Muito respeitado, muito querido, muito solícito, muito educado, muito proativo, abria culto, pregava, cantava, até que, para nossa surpresa, depois de anos ali na igreja, se descobriu que aquele diácono tinha uma outra família. Ele mantinha uma família escondido. Ele era casado com a irmã, a igreja toda orou para que ela engravidasse, porque ela não podia ter filho. Ela teve um filho, a igreja toda ficou emocionada e ficou aquilo. Depois de anos, descobriu que aquele diácono tinha uma outra família escondida. Foi uma vergonha, foi um escândalo. Sabe por quê? Às vezes a gente chega cheio de situações e a gente entende que a gente pode ficar nesse lugar neutro, que a gente pode aceitar uma parte do Evangelho e a outra a gente ignorar. Não, irmãos, é preciso o homem examinar a si mesmo, é preciso a gente olhar para a gente e falar: o que eu preciso, Senhor? O que eu preciso tratar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Como que eu vejo agora e como que eu caminho agora? O Evangelho é comprometedor. Se você não decidir, essa não decisão já é uma decisão. Lavar as mãos não resolve. Lembra lá de Pilatos? O que Pilatos fez naquela situação terrível? Lavou as mãos, pega uma bacia. Ele tentou de tudo quanto é jeito. A mulher ainda liga para ele e diz que teve um sonho com Jesus. Ela falou assim para ele: Pilatos, não se meta nessa situação desse justo. Chamou Jesus de justo. Eu tive um sonho, quase não dormi a noite toda por causa dele. Por que a mulher de Pilatos ligou para ele? Ligou, né? Mandou o WhatsApp para ele. Por quê? Eu fico pensando nessas coisas. Né? Naquela época tinha que arrumar alguém para levar o recado, tal. Mas por que ela teve esse trabalho todo? Por que aquilo fica registrado? É a mesma coisa de Saul. Já viu o rei Saul? O chamado rei Saul é uma coisa mais bonita do mundo. Quando Saul foi chamado, ele era muito bonito e tal, mas na hora que ele sentiu o peso da responsabilidade, sabe para onde Saul foi? Para o meio das bagagens se esconder. Porque quando vem um peso do chamado, da responsabilidade, o medo bate. Ele ficou no meio das bagagens. O profeta ali disse: cadê o rapaz? Cadê o rapaz que a gente vai ungir rei? Quando foi ver, ele estava no meio das bagagens, com medo. E o Senhor chama, levanta pelo poder do Espírito Santo, né, homens que vão estar à frente daquele jovem. E diz que Saul vai passando tudo aquilo, ele começa a profetizar no meio lá dos profetas, ele recebe a unção e ele começa a profetizar. Se você for ver o chamado de Saul, é muito bonito. Ele passa por todas as etapas. Aí você pensa assim: pastor, tudo isso para depois desobedecer? Por que Deus não chega logo e, Saul, você desobedeceu já, você já sei que você vai ser desobediente. Por que ele passa por todas as etapas? Porque isso fica registrado, irmãos. Diante do tribunal, não há quem possa abrir a boca.
fala assim, não, vou questionar, naquele dia eu vou questionar o Senhor. Eu não sei porque que eu nasci em São Gonçalo e não sei o quê, vou questionar. Rapaz, gente do tribunal, a gente só vai se lamentar. Aqueles que serão julgados só se lamentarão, porque não tem como argumentar. Ele vai e ele faz com a gente todas as etapas. Ninguém sai ileso. Todos nós temos todas as oportunidades dadas e elas ficam registradas. Está lá registrado para que a gente saiba. Quando a mulher de Pilatos liga para ele, olha, acorda, faça justiça. Pastor, mas já estava determinado, já estava profetizado, meu irmão, amém, glória a Deus, sim. Mas ninguém ali passa ileso. Quando Pedro foi pregar para os irmãos, Pedro falou, vocês mataram o autor da vida. Pedro não falou assim, Deus que... Claro, Deus permitiu, Deus que fez, estava no plano de Deus, mas a responsabilidade, embora esteja no plano de Deus, cada pessoa tem a sua. E Pilatos achou que com uma bacia e com uma toalha, lavaria as suas mãos e estaria isento. Estou isento do sangue desse justo, lavo as minhas mãos. Naquela hora, Pilatos estava decidindo por Barrabás. Mesmo achando que ele não estava decidindo nenhuma coisa nem outra. Não existe campo neutro. Não existe, não vou levantar a mão, vou ficar quieto, porque aí eu não me meto. Deixa eles decidirem. Você já decidiu. E sabe o que é mais triste? Quando a gente não decide, a gente não decide para o lado bom. A nossa natureza, ela caminha para um lado terrível. Portanto, não decidir, não é decidir por Cristo. Por Cristo tem que crer pela fé. Por isso que é tão grave alguém que canta, alguém que chora, alguém que conhece as louvores, alguém que frequenta a igreja quando dá vontade e não se batiza, e não toma mais um passo, e não se decide. É grave isso, porque o eunuco, quando teve contato com as escrituras, o que o eunuco falou? Eunuco disse, ouvindo tudo de Filipe, ele dali caminhando na carruagem, ele foi ouvindo tudo de Filipe. Se você não souber essas coisas que eu estou falando, são bíblicas. Depois a gente vai te explicar. De repente tem alguém que não conhece a história. Às vezes a gente faz isso, é um erro nosso. Mas houve uma passagem da Bíblia em que um homem, o eunuco, estava indo na carruagem e ele queria entender. E Deus toca num homem chamado Filipe, que está no meio de um avivamento, e o conduz àquele encontro lá. E quando aquele Filipe está olhando, está vendo o eunuco lendo o livro de Isaías. E aí Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco vai dizer, não estou entendendo não. Começa a perguntar. Aí ele senta aqui, sentou do lado dele e começou a fazer uma classe de batismo. E começou a explicar. O eunuco entendeu de tal forma que o eunuco diz, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse, se você crê, eu creio, desceu, tem água ali, ó. Eu não sei se era uma poça de água, se era um rio, o que era, só sei que ele foi lá e se batizou. Tem gente que crê, ou diz que crê e não se posiciona. Anos e anos não se batiza, anos e anos não caminha, não anda. A vida no reino de Deus é ascendente, é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. O chamado de Deus para nós é ascendente, nós não podemos ficar paralisados. Nós precisamos definir se nós cremos ou não cremos. Pastor, o batismo salva? Depende. Nós sabemos que o batismo não salva, mas no caso de alguém que não tem nenhum impedimento e não se declara e não se batiza, a única conclusão que eu chego é que essa pessoa não crê. Por isso que é grave essa moda das igrejas de dar Santa Ceia para todo mundo. Nós não ficamos olhando quem é batizado e quem não é batizado, mas nós não promovemos uma Santa Ceia banalizada. Sabe por quê? Porque é grave isso. O homem que toma, ele tem que discernir o corpo, ele tem que entender quem Cristo é e o que Cristo fez na vida dele. Não é bagunça, porque tem que passar por uma decisão, por uma escolha. Não existe campo neutro no reino de Deus. O reino de Deus é definido, então não adianta lavar as mãos. Lavar as mãos não te isenta de responsabilidade. E hoje esse lugar é o mais comum. Pessoas se mantêm neutras para fugir das implicações da decisão. É melhor eu me manter neutro, porque eu não me comprometo. É melhor eu me manter neutro, porque eu não preciso abrir mão de coisas que eu gosto.
É melhor me manter neutro, porque eu não preciso me preocupar com problemas que não sejam meus e da minha família. Porque você sabe que a partir do momento que você se entrega, sua vida passa a ser não só sua, mas passa a ser uma vida vivida para muita gente. Você começa a se gastar, você está deitado na tua casa para dormir, e você lembra de alguém que o Espírito Santo te coloca na tua cabeça. E você perde teu sono por causa de pessoas. E quem dorme mal envelhece mais rápido. Viver para Deus é se desgastar por fora, mas ser renovado por dentro. E muitos não decidem, preferem ficar na neutralidade, porque sabe das implicações de se decidir. Você passa a não viver só por você. Será que a irmã fulana está comendo? Será que a irmã ciclana, o irmão, está bem? O rosto de fulano não estava bem. Eu vou ligar para ele, eu vou lá fazer uma visita. Você passa a não viver só para você. Você passa a ter uma mente de Cristo, uma mente que olha como todo mundo olha, mas ver além do que está olhando. Para todo mundo está tudo normal, para você não. Você tem alguma coisa acontecendo com a irmã. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou separar um pouco do que eu tenho para dividir. É fácil isso? Não é fácil. É mais fácil ser neutro. É mais fácil fingir que não está sentindo, que não está vendo. É mais fácil ficar quieto. Só que esse lugar de neutralidade não existe. Você já decidiu. Sabe por que eles são neutros? Porque eles não querem assumir compromisso. Não querem assumir responsabilidade. Sabe por que eles não são neutros? Porque eles não querem se envolver. Se envolver, como eu falei, é trabalhoso, é honoroso. Jesus está na cidade, Jesus está numa casa, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está tratando da vida das pessoas. Tem uma casa, e eu vi que Jesus está lá, e aí, como eu me decidi, eu estou indo para lá, mas eu estou vendo que tem alguém que não está indo. Eu estou vendo que o meu vizinho não está indo. Chegou lá a notícia que Jesus está na casa, está na cidade. Está todo mundo indo, meu vizinho não foi. Aí eu vou, o que eu vou fazer ali? Eu vou abrir mão das minhas demandas, das minhas necessidades, porque não tem ninguém que não tenha uma necessidade. Eu vou abrir mão da minha e vou convencer mais 3 pessoas a abrirem mão da prioridade delas, para que a gente carregue aquele rapaz que não anda e leve até aquela casa. E aí, chegando lá, a gente encontra a casa lotada. E a gente ainda tem a ideia louca de escalar aquela casa. Chegar lá, escalar aquela casa, abrir o telhado. Eu imagino quando abriu o telhado, a claridade, a poeira caindo, e parou tudo, parou a reunião. E eles já deram um jeito de içar aquele jovem até o meio daquele lugar. E Jesus, vendo a fé deles, cura aquele jovem. Ou seja, imagina isso. É mais fácil eu ir sem olhar para quem está precisando e eu resolver aquilo que é minha necessidade. Mas uma vez que você se decide pelo Evangelho, você passa a não enxergar só as suas necessidades. Sabe? Cuidado com um lugar indefinido. É um cuidado que a gente tem que levar para a vida inteira. Cuidado com esse lugar indefinido. Cuidado com esse lugar neutro. Eu fico olhando Mical, uma das esposas do rei Davi, já partindo para o fim da vida dele, do relacionamento, da vida, de tudo. E Davi está indo lá buscar a arca, está feliz. Quer dizer, não é fim, mas no início do ministério e tudo. Na parte da paz do ministério de Davi, parte da excelência do ministério de Davi, ele está feliz, ele vai buscar a arca, ele dança, ele celebra, e Mical olha da janela, e ela o despreza em seu coração, ela o critica, ela o julga, ela diz, ele está dançando como um vulgar, ele está dançando na frente de todo mundo, ela está com o coração cheio de crítica, ela está com uma visão distorcida, ela está fria. E aí a história conta que Davi, depois de dar
brindes para toda a cidade. Ele deu pão, deu mel, ele deu um pouco de vinho. Ele organizou aquilo antes, aquilo foi preciso ter planejamento, ter que encomendar, pagar, organizar aqueles kits todos. Imagina, hoje a gente tem saco plástico, imagina você organizar isso sem você ter esses sacos, você ter essas coisas. Aí ele organiza aquilo tudo. Imagina, tantas famílias, ele vai dando uma porção para cada família. E aí diz que ele abençoou aquelas pessoas, aquelas famílias. Aí diz o texto seguinte, agora, aí diz assim, indo Davi abençoar a sua casa. Tipo assim, é como se o pastor, numa festa de final de ano, preparasse um brinde para cada família da igreja. E eu entregasse um brinde para cada família. E eu orasse por vocês, abençoasse o ano de vocês. E aí, agora eu disse assim, olha, irmãos, eu vou ter que ir para casa, que agora eu vou levar esse meu kit agora, e eu vou abençoar a minha família. Aí você vai mesmo, pastor, vai lá. E aí eu chego em casa para abençoar a minha família. Agora cansado, mas agora talvez com aquela sensação de dever cumprido, e com aquela alegria, e agora eu vou abençoar a minha família. E quando ela entra, ela já entra criticando, ela já entra praguejando, ela já entra falando. E ali Davi fica irado, e Davi expõe tudo. Seu pai, que é isso e aquilo, e pode. Só sei que o final ali do texto diz que ela morreu sem ter filhos. Um fim terrível. E aí eu fiquei olhando que esse lugar de indefinição, esse lugar de pessoas que não estão celebrando, que não estão na arca, que não estão na presença do Senhor, esse lugar de quem fica na janela, esse lugar de quem não se envolve, de quem não sente o sentimento de Deus, da igreja, do povo. Esse lugar é um lugar perigoso demais. Onde pessoas podem estar aqui, mas estão nesse lugar indefinido. Presencialmente estão, mas na sua alma estão nesse lugar que não faz parte. Então tudo se vê crítica, tudo se vê algo errado, nada, não entende nada, nenhuma decisão vai ser compreendida. Sabe por quê? Porque só entende decisões e só entende situações quem discerne o corpo. Quem discerne o corpo entende até um direcionamento que é tomado pela igreja, porque você está fazendo parte, você sente, você percebe. E eu fiquei pensando o quanto é perigoso. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que tratar, porque nós não podemos de maneira nenhuma deixar que pessoas que estão com esse coração permaneçam com esse coração como se tudo estivesse bem, porque em algum momento isso explode, isso sai, essa ira, esse coração que não entende, que está de fora, que está indeciso, que está indefinido, coloca essa ira, esse ódio, esse rancor, essa mágoa. É esse o lugar que me cautava, um lugar indefinido. Eu sou de Saul, mas eu sou de Davi. Eu sou o que eu sou aqui? E não entender o que aconteceu, o processo na sua vida. Estraga a festa. O final daquele dia para Davi, que seria um dia dele chegar e deitar na cama e dizer, que dia maravilhoso. Talvez ele terminou o coração apertado, porque uma pessoa que se coloca nesse lugar indefinido não vai compreender o que todo mundo está compreendendo, não vai estar na mesma toada. Mateus 5,37, Jesus fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disto vem do maligno. Sabe? Decisão. Não importa, às vezes a pessoa, mas vai ser difícil, meu irmão, mas não sei, meu irmão, teve um irmão que falou, pastor, será que eu posso, não sei o quê? Eu falei, meu irmão, você está preocupado com religiosidade. Sabe o que está faltando em você? Decisão. Tem decisões que todo mundo vai te criticar, mas pelo menos você bancou aquilo. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Agora, a pior coisa é gente que fica indecisa, sabe? Que vai arrastando uma situação direto para o resto da vida. É importante alguém ser decidido. Apocalipse 3, 15 e 16. Aí tem a ver com nossa discussão, Felipe. Já estamos terminando. Tem muito a ver com a nossa discussão sobre esse terceiro lugar aqui.
que a gente ficou discutindo se deveria existir ou não, já que esse lugar não existe, por que ele deveria estar ali? E Apocalipse vai dizer isso, Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele está dizendo para a igreja, uma das igrejas do Apocalipse, o seguinte: olha, é melhor que vocês fossem decididos. É melhor que você dissesse: olha, não quero, sou frio. Isso era uma característica daquela cidade, porque tinha algumas águas que chegavam ali, algumas fontes de águas, que quando chegava nessa cidade, ela chegava meio morna. Pessoas viajantes que não conheciam iam beber água. E quando bebiam água morna, tinham náusea e começavam a vomitar. Deus usando esse exemplo para João, ele vai dar esse exemplo daquela característica, daquela fonte daquela cidade, para dizer que tinham pessoas ali que não eram nem uma coisa e nem outra, eram mornas, e por serem mornas, ele estava a ponto de vomitá-las da sua boca. Sabe, não existe um lugar neutro, ou é frio, ou é quente. Esse lugar neutro, ele automaticamente não é um lugar, já é uma decisão. E eu termino falando de José de Arimateia e Nicodemos, discípulos ocultos. Discípulos ocultos, eu penso exatamente como esses que não querem se comprometer. Eu tenho uma alta posição, como José de Arimateia, era um homem muito rico, muito importante, Nicodemos nem se fala, e eu não quero. O que Nicodemos faz? Vai à noite, não vai de dia, vai disfarçado, vai no escuro, disfarçado para poder falar com Jesus. E José de Arimateia, também um homem muito importante, aí diz lá, embora fosse discípulo oculto, não assume, sabe, não paga o preço. Eu lembro na época, o Marçal da banda, que ele trabalhava, pagou um preço difícil, não foi, Márcio? Preço difícil, de abrir mão, não estava mais se sentindo bem, estava se sentindo inadequado, não era, foi importante, foi muito bom, mas agora já passou. E aí foi difícil, é difícil, não estamos dizendo que é fácil, mas é importante a gente entender isso. E aí, José de Arimateia e Nicodemos tomaram essa postura de serem discípulos ocultos até o momento em que Jesus morre. E quando Jesus morre, eles olham aquela situação porque eles amavam Jesus, só que eles não assumiam Jesus. Tem gente que ama, só que esse amor ele só se comprova por obediência. E aí, eles falaram assim para Pilatos, me dá o corpo dele. Foram lá pedir o corpo de Jesus. E eu fico imaginando o quanto foi desafiador para eles assumirem que queriam o corpo de Jesus, porque Jesus ia ser colocado numa vala de indigente. E aí eles pegam o corpo de Jesus, até para que se cumprisse o que foi escrito nas Escrituras, que ele seria colocado num sepulcro de rico, e ele coloca ele no sepulcro preparado. E ali, José de Arimateia e Nicodemos tiveram a oportunidade de ainda terem tempo. Talvez quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com ele, eu não sei qual foi, a história não conta o que aconteceu, mas de alguma forma, talvez eles pensaram agora, já que a gente já pediu o corpo dele, e já que ele ressuscitou, nós vamos assumi-lo de uma vez por todas. Mas quantos de nós continua a não assumir esse lugar? Eu queria te pedir para a gente ficar em pé um pouquinho para a gente orar.